Muito boa noite, internauta. Estamos aí iniciando mais uma edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela nossa AltV. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras e às quintas também, das 20 às 21h30, à sua disposição. E lembrando, logo de início, antes de apresentar aqui os nossos convidado super especial hoje, eu gostaria de informar mais uma vez, lembrar mais uma vez a você, internauta, que você pode participar fazendo perguntas. Nós estamos ao vivo agora, 18h04 ao vivo, 20h04 ao vivo para todo o Brasil. Você pode perguntar através do telefone 50 52 6622. Você pode participar, perguntar, discordar, criar polêmica. Nós estamos aqui para dividirmos com você, internauta, e também se utilizar do chat daqui da AltV. Então, iniciando aqui à minha esquerda, nós estamos tendo o imenso prazer de receber o Dr. Rogério Ribeiro Celino. Ele é professor da Universidade 9 de Julho, advogado civilista e processualista. Doutor Rogério, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer muito grande participar aqui do programa Pergunte ao Dr. Carbone. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ângelo. Para mim, o prazer é imenso em estar com vocês, participando desse programa de debate de ideias, de discussão da sociedade e quais as consequências jurídicas que toda essa movimentação da sociedade de informação, desse desandamento que percebemos às vezes na sociedade. Então, poder participar desse fórum de debates, desse fórum de ideias, é um prazer. Eu agradeço o convite antecipadamente. À esquerda do Dr. Rogério, ele que é o mentor do programa, ele que teve a ideia, a brilhante ideia, e graças a Deus, indo cada vez melhor, cada vez melhor, e um programa feito com muito carinho para vocês. Essa ideia foi do Dr. Ângelo Carbone, ele que também está aqui todas as quartas e quintas-feiras para responder as suas dúvidas. Ele também que é advogado criminalista e também um grande debatedor e também, aqui carinhosamente, adora fazer uma fofoca, e nós estamos aqui também para tudo isso, e eu também não posso negar que também gosto, né? Boa noite, doutor Carbone, muito obrigado mais uma vez. Estou feliz de estar aqui com vocês de novo, internautas, e mais feliz ainda porque meu amigo Haroldo está junto e o doutor Rogério aqui, que foi o professor do meu filho. E eu tenho muito orgulho de tudo isso. Mas nós estamos aqui para trabalhar. E vamos começar, Haroldo. Bom, então vamos começar aí com os fatos que ocorrem pelo Brasil, São Paulo, pelo mundo. E o doutor Rogério se colocou aqui à disposição para falar das consequências jurídicas dos atos que praticamos, das situações que ocorrem em São Paulo e em todo o Brasil. E eu queria ver aí com o diretor se nós temos aí as imagens, e ver quais são as consequências jurídicas, doutor Rogério e doutor Carbone, das peladonas do Rio Grande do Sul. A mulherada resolveu sair correndo, né? E tem umas aí, não sei se nós temos imagem aí, diretor? Nós já temos aí, você já está vendo no seu vídeo, e tem umas aí bonitonas que dá vontade de pegar o avião e dar uma olhadinha lá, né? Olha aí, olha aí. Olha. Essa aí, se eu não me engano, o repórter, inclusive, pergunta qual é a motivação. E ela deu uma resposta meio que evasiva. As outras parece que não responderam, mas começa a preocupar e a chamar a atenção da população do Rio Grande do Sul e se tornou notícia no Brasil inteiro. Olha aí o doutor Rogério, essa aí caminha tranquilamente. E me parece que hoje também já teve mais uma que saiu correndo lá pelas ruas de Porto Alegre. E me parece que pelo levantamento que foi feito, pelas informações, nós não tivemos até agora um dado concreto da motivação, se isso é uma reivindicação, se isso é uma forma de chamar atenção. E também, eu já começo com o doutor Rogério, sabendo se isso existe alguma consequência jurídica, você sair completamente sem roupa na capital do Rio Grande do Sul, doutor Rogério. Não há dúvida que existe uma consequência jurídica. Primeiro é a questão de
qual é a causa, né? Qual o motivo, por quê fazer? Chamar atenção para o quê? O que elas querem comunicar para a sociedade fazendo esse ato? Liberdade? Não, isso não é liberdade. Não é? E, evidente, isso traz uma consequência jurídica. Não é da norma jurídica a pessoa andar nua pela cidade. Então, com certeza, isso deve trazer para aqueles que estão, ou aquelas que estão aderindo a esse movimento, uma consequência jurídica para elas. Se eu estivesse... Aliás, é uma ideia que o doutor Carboni deu, e nós vamos até adiantando, vamos ver. Ainda está no campo hipotético de colocarmos aqui um auditório, e, inclusive, vocês, estudantes de Direito, vocês podem até se inscrever para assistirem aqui o programa ao vivo e fazerem as suas colocações, como eu vou fazer agora para o doutor Rogério e para o doutor Carboni, como se fosse um primeiro anista da Faculdade de Direito. E existe algum código, por exemplo, uma dessas mulheres... a polícia pode deter, ela pode prender em flagrante. Levar para o distrito atentado policial. violento ao pudor, mas tem uma coisa, você presta atenção. Então, isso é atentado ao pudor? É claro. Atentado violento ao pudor. Violento? É um crime de baixo potencial. Então, na verdade, ela vai presa em flagrante, ela vai receber lá uma advertência, vamos preencher uma ficha para ela. Mas se reincidir, ela vai presa. A gente nota que ela é queimada, ela é tatuada, então ela não é qualquer uma. É uma mulher. Se vê que ela não tem cara de drogada, porque na Cracolândia, se vocês forem lá, tá cheio de mulher pelada, é que vocês nunca prestaram atenção. Então, na verdade, ela está querendo dizer alguma coisa. Pena que a gente não consegue escutar o que ela fala aqui, mas deve ser alguma reivindicação que ela está fazendo. Outra coisa, no Rio de Janeiro, saiu uma lei que permite uma espécie de clube de nudismo nas praias, saiu ontem. Então, a gente nota que pode ser que elas estão querendo externar, ou seja, aumentar esses limites dos clubes de nudismo. Então, a gente não sabe de verdade ainda o que ela quer. Mas se vê que é uma pessoa bem informada, o cabelo dela é caro, o tratamento dele, tatuagem, não é uma pessoa qualquer, e ela está se expondo. Mas, doutor Carboni, o senhor não acha também que possa ser um simples motivo de chamar a atenção, inclusive sabedoras de que a mídia está acompanhando, quando uma delas sai correndo, aparece paparazzi, aparece câmeras. Então, se você pega uma mulher dessa com sentimentos se ela de se escondesse inferioridade... pelo menos as genitálias dela lá e não aparecesse com os seios de fora, ela podia aparecer com um super biquíni, uma situação assim quase que semelhante, mas ela não estaria agredindo a lei. Na verdade, é muito sério isso daqui. Cada gravação dessa que você está vendo aqui é um crime que ela está praticando. Se ela for presa, e se ela fizer por diversas vezes, ela vai ficar na cadeia. Aliás, só lembrando que essa que aparece no vídeo é uma delas. Parece que até agora foram 4. 3 ou 4. 3 ou 4, acho que teve mais uma hoje. São 4 mulheres que já tomaram a mesma Agora, eu só não entendo o que a polícia está fazendo de lá. Tem de prender e ver o que ela quer. Não é normal o que está acontecendo. Pode até ser um mussaré de crack. O crack é um negócio tão terrível que a pessoa começa fumando maconha, uma semana depois ela já está na cocaína e depois ela vai para o crack. Esse tipo de situação é muito sério. Eu acho que o correto era chamar essas pessoas na delegacia e ver o que elas querem. Mas eu acho... Pois não, fica à vontade. Eu acho que o campo da discussão e o que nós poderíamos trazer aqui é qual a causa. Andar nua na cidade, tudo bem, eu não acredito, e até pelas imagens, como colocou aqui o doutor Carboni, ela não deve ser uma desinformada que não saiba. Não, ela é inteligente. Mas olha, o que eu fico chateado é que eu vejo o processo criminal, a pessoa às vezes tem problema de incontinência urinária, ele vai urinar do lado do carro, sabe? Ele para na estrada, ele vai preso. Pois é. Então, porque é atentado violento ao pudor, o fato de urinar. Então, o que ele faz? Tem que fazer nas calças? É tão normal essa situação. Agora, por que não dá uma cana numa mulher dessa daqui? Não é normal, não é. Outra coisa, tem criança vendo, tem gente vendo. O diretor está informando que parece que uma das mulheres que aparece no vídeo diz que é lutadora. É isso? Então, lutadora. Então, eu já tenho a impressão que, por ser lutadora, eu acho que como psicólogo, que também sou,
eu acho que vai mais para o campo do narcisismo, aliás, da vaidade, de querer chamar atenção. Disposição do corpo. Exatamente. Já sou conhecida como lutadora, agora a mídia está toda em cima aqui da mulherada. Eu acho que ela está mais pro Sandrão, aquela namorada da Suzane von Richthofen. Então, aí nós poderíamos perguntar para ela fazer uma entrevista na penitenciária para explicar as consequências, certo? Dos hormônios que elas tomam, porque só pode ser louco, não é normal isso daí. Não é normal. Isso, Eu tenho acho que vai impressão. mais para o campo da exposição do que uma causa em si, de que uma reivindicação. Eu não vejo como uma reivindicação. Até porque, se isso for uma reivindicação, não acho que é assim em sociedade que se faz reivindicação. Também acho. Você tem razão. Agora, se ela dá uma voltinha lá onde está Agora, a Haroldo, eu Suzana- queria saber o a endereço. Suzana Eu queria ver o endereço para mim poder ver ao vivo. E você passa para ver. mim, por favor. Você vê ao vivo, né? Deixa só a mulher ficar sabendo que você quer ir lá, né? Aí, a doutora Sama já tá dando risada aí, né? Vai fazer Ai, o quê? caramba. Bom, se a moda pega, né? Mas o problema são as crianças. Aquela juventude lá de 12, 13 anos que vai achar isso normal, vai sair tudo pelada, aí vai ser estuprada na rua. A consequência é funesta. Não é normal isso daqui. Imagina entrar numa faculdade. Nós já tivemos um problema um dia desses lá com aquela menina que entrou com uma mini saia e deu um problema na escola. Agora imagina chegar 2 alunas peladas lá, como é que fica? E eu me lembro que a escola foi penalizada, o diretor foi penalizado porque tentou colocar naquela época uma espécie de garantia para os alunos, que não é normal. Eu acho que a pessoa tem de ser reservada. Eu só queria lembrar um detalhe, que eu falo assim com todo respeito, não vou entrar no mérito profundo da questão, mas os colegas aqui da tribuna devem se lembrar, bem como você, internauta também, da garota que acabou virando artista. Estrela. Acabou virando artista, Geise Arruda. Então. Né, que tinha Pois um é. vestidinho super lá Não era pra o vestido, cima. estava só com o vestido. Dizem, não sei se é verdade, que muitas vezes acabava criando um movimento lá na faculdade porque a coisa era exagerada. E deu sorte, se transformou, aí vocês vejam. Eu, honestamente, não sei que talento que tem essa moça, a não ser aquele vestidinho rosa e aquele corpo. Olha, Haroldo, E eu vou hoje- falar para você, hoje a minha mãe, ela é no capa de passado, revista. quando ela mostrava uma mulher assim, sem roupa na rua, era tão assim terrível, eles falavam que não prestava, e ela ficava marcada com uma pecha terrível. Só aquelas, sabe, hoje em dia ainda existe, aquelas bêbadas, aquelas pessoas assim que ficam na rua que já não tem mais vergonha na cara. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui é muito ruim. E se ela tem uma reivindicação a fazer, eu acho que não é desse jeito não, porque ela vai acabar presa, todas as 4. E Rio Grande do Sul não dá moleza não, vai pegar e vai prender essa gente. Chancelar, na verdade, ao meu ver, a inversão de valores. Isso. Se não for tomada a providência que o doutor Carbone aqui está colocando, da polícia tomar providência, prisão em flagrante, atentado violento ao pudor, o que vai acontecer? Daqui a pouco a inversão de valores vai virar regra e a exceção, você vai ser careta se você cumprir a regra. Né? Se você cumprir os valores sociais que lhes são passados. Eu acho que isso é... Agora, eu essa é a queria questão. fazer uma ponte aí com o doutor Carbone e com o doutor Rogério também, saindo um pouquinho aí das bonitonas do Rio Grande do Sul e partindo para o mapa da violência de 2013, em que nós tivemos 50.802 homicídios no Brasil, sendo que em Maceió, Alagoas, infelizmente, é o recorde de homicídios. São Paulo, cerca de 10%. E nós tivemos, assim, numa totalidade, 25%. Aliás, são 25 homicídios para cada 100 mil brasileiros. Quando que no Chile, nós temos 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. E também, eu queria fazer uma ponte com esse assunto que falamos do Rio Grande do Sul, porque os crimes de estupro também vêm aumentando no país. E acredita-se que seja muito maior do que aponta o mapa da violência, porque muitas mulheres, às vezes, não denunciam o estupro. E, não queria dando aqui uma de machista, mas uma situação dessa, doutor Rogério, em que uma mulher se sujeita, às vezes com um corpo bonito, atraente, saindo correndo sem roupa, facilita a situação? Não há dúvida. Eu acho que nós caímos naquilo que eu estava falando da inversão de valores. Quando você tem uma inversão de valores,
o que acontece? Você acaba se sujeitando ou provocando no outro os instintos animalescos. E aí vem se colocar como vítima da sociedade porque foi estuprada, porque aí fica essa situação e acaba aí aumentando esses índices, contribuindo para o aumento desses índices de violência. Concordo, eu acho que esse índice não representa, que foi divulgado, não representa a realidade, porque a maioria das mulheres não tem coragem de denunciar, porque se sentem envergonhadas, isso acaba causando para elas transtornos psicológicos, o doutor Haroldo sabe disso, porque é o setor que atua. Infelizmente, se nós continuarmos, e a sociedade, a pensar de que isto que é valor, isto que vale a pena, essa sociedade que nós queremos construir, essa sociedade que você quer para o seu filho, se você quiser essa sociedade, continue dessa forma. Só que aí não reclama depois quando virar um índice na estatística da polícia. Doutor Carboni, o mapa da violência coloca que nós tivemos 50.800 homicídios. Agora, se nós formos levar em consideração o número de desaparecidos, que desaparecido é uma história, homicídio é mas outra. É a mesma coisa. Será que o número de homicídios Haroldo, não é muito maior? O que eu acho é o seguinte, primeira coisa, o número de homicídios não é maior no país? O governo federal não investe em nada. Se a gente pegar e verificar os nossos policiais, tem muito policial sério, a maioria deles, mas vocês veem, eles não têm carro. Não tem nem carro blindado, nem carro. Os carros estão caindo aos pedaços. As armas dele, perto das armas dos bandidos, é lixo. Às vezes dão 2, 3 tiros lá, esquenta a arma, não sai. As balas são uma porcaria de máquina. Se eles dão um tiro errado lá e matam sem querer, eles vão para a cadeia. Então o que acontece? É o sentimento de impunidade. Bom, se eu posso assaltar aqui e não vai dar nada, por que eu não assalto? Aí, de repente, eles começam a ver que o assalto... Pô, que trabalho, tem que pôr a arma no sujeito. Peraí, tá vendo aquele cara de moto? Já dá um tiro na cabeça dele lá, ele cai, já pega a moto e já vai embora. Não vai dar nada mesmo. Quem é que vai se expor? Ou a pessoa que está passando não está desarmada. É o Estatuto de Desarmamento, aquela palhaçada que eles fizeram, tiraram as armas da gente, o porte de arma. Aí... é muito mais prático, não vai acontecer nada. A polícia também, se um policial der um tiro no sujeito deles, o que ele vai acontecer para ele? Ele vai ficar 2 anos lá no quartel, ou não sei onde que ele está, sujeitando a um monte de problema com psicóloga e guardado. Né, ainda se der moleza, ele vai lá para o Romão Gomes puxar uma cana ainda. E o pior de tudo, às vezes é denunciado. E vai para a júri. Eu faço um monte de processo de júri aqui, de policiais que mataram no estrito cumprimento do dever. E que respondem 2, 3 anos pelo processo. Às vezes o promotor pede a absolvição dele no júri lá. Então o que está acontecendo? Pô, para que eu vou? Já mato logo. Agora, se a mulher é bonita, estou assaltando também, já mato o marido, já come, já estupro a mulher. Isso é rotina. Eles estão achando que aqui é casa de nada. Pode fazer o que quiser. É a impunidade. Agora, se você pega pela tabela, dá 5%. O senhor falou, só. Eles estão achando, ou será que realmente a impunidade já ficou palpável? Porque pelo que o mapa também da violência colocou, novamente, de cada 10 homicídios, por volta de 8 são arquivados, porque nós não temos... só 5% é achado, só 5% não vai investigar. De investigação. Mas não é só... E também outra, quando o senhor fala aí dos policiais cometendo uma série de irregularidades, não sei se é por baixos salários, queria lembrar também, e que os doutores comentassem, as armas que desapareceram aí do Garra. Mas olha, pensa numa coisa, o policial às vezes ele ganha 2, 3 mil reais por mês. Ele tem uma família para criar. Eles não dão aumento para você. Mas isso não justifica ele não justifica nada, não justifica nada. Mas na verdade, pô, ele vê lá, ele pega um traficante, o traficante oferece para ele, ó, te dou 200 mil reais para se me livrar isso daqui. É evidente, nunca isso aconteceu no Brasil. Mas estou contando em outros países, ou aqui Venezuela, sabe aqueles países mais assim, não aqui numa maravilha, né, do país que é nosso, né? Mas então, na verdade, eles começam a ver tanto dinheiro, mas tanto, que normalmente eles se baldeiam, normalmente. Eles vendem fuzil, eles vendem armamento, roubam arma do exército, faz o diabo. Agora, o que eu acho de verdade, que eu já ouvi falar, é que tem gente que faz de tudo para entrar na polícia.
Diz que para ser um policial daqueles, para iniciar a carreira lá, diz que custa uma fortuna, não sei como, porque é fazer um exame, mas tem gente que quer pagar para entrar. Agora, é que nem político. Tem muito político desonesto que gasta lá 3, 4, 5 milhões, que não recebe em 4 anos por mês, durante 4 anos, não recebe 500 mil. Então, eu não sei qual que é essa intenção. Carbone, nós temos uma pergunta no chat, mas antes, eu só gostaria que o senhor completasse a pergunta que eu fiz. Nós temos 50.800 e poucos homicídios. Isso é que você sabe, porque aqueles que vão para o hospital e morrem, você não está sabendo. A minha pergunta foi, os desaparecidos do país, eles não muitos contam, podem estar mortos. Pode estar jogado aí do rio. Então, talvez nós vamos voltar a esse assunto que eu vou índice, contar para você, um negócio que eu fiquei preocupado. De homicídio muito maior, eu quero contar depois dessa pergunta que você vai verificar. Então tá lá, nós temos aí, lembrando mais uma vez a você, internauta, que nós estamos aqui ao vivo na UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, e você pode fazer sua pergunta pelo 5052-6622, lógico, se você estiver fora de São Paulo, 011 e a operadora, ou então pelo chat. Nós temos uma pergunta aqui, pergunta do Marcelo. Fui ao teatro semana passada e meu celular tocou no meio da peça. A peça parou e a segurança exigiu vamos subir, a senha de bloqueio, alegando que eu estava filmando a peça. Como não passei, fui expulso. Gostaria de saber se posso processar o teatro e exigir o dinheiro do ingresso que gastei de volta. Nós temos um civilista aqui, eu tenho certeza que ele vai responder. Sem dúvida, pode, porque você pagou por um serviço que não lhe foi prestado. Você não teve direito a assistir a peça para a qual você pagou. Evidentemente, houve um exagero, é passível de indenização, é passível de reparação de danos, até na proporcionalidade desse exagero que foi colocado aí, de expulsar, porque você se recusou a entregar um bem pessoal ou fornecer senha, que é também pessoal. Agora, doutor, a gente não pode esquecer que em todas essas casas, quando você está na bilheteria, nós já temos ali um aviso de que é proibido filmar, e também o aviso de proibido o uso de celular e filmar. Agora, deixa eu entrar na minha área, então. Deixa eu completar a pergunta, doutor Carbone. A partir do momento que o indivíduo entrou e não respeitou a norma do teatro, ele também não infringiu, doutor Carbone, alguma... O grande problema aqui, eu entendo a posição do civilista, ele tem razão, mas é assim, quando ele entrou no teatro, está escrito lá, é proibido filmagem. Por quê? O uso de celular. Ele não quer que você use lá, porque você vai expor. Isso nos Estados Unidos é normal. É o direito de imagem. Da mesma forma, se tocar o telefone, aquelas pessoas que estão no palco, elas perdem a concentração. Eu acho que, de verdade, eles extrapolaram um pouco. Eles deviam pegar o aparelho e depois deviam devolver no final. Mas eu acredito que está gravado. O cara foi lá para filmar. Isso acontece muito, é normal. Esses filmes novos que saem, que eles vendem na rua, aquilo é gravado no cinema, tanto que às vezes ele treme. Você notou? Sim. Isso é crime. É porque é divulgação... Então, na verdade, o que eu faria se eu fosse o diretor lá do cinema ou do teatro, eu levava para a delegacia, fazia uma ocorrência com a pessoa, apreendia o telefone dele e passaria para provar que ele estava tentando usar os direitos autorais, ou seja, gravar aquela peça para poder vender. É crime. Agora, do jeito que eles falaram de tirar a peça, o telefone dele e fazer essa situação toda que eles criaram aqui, sem abrir um boletim de ocorrência, vai dar, sim, uma ação indenizatória que o doutor vai fazer aqui. Doutor Rogério quer completar. Doutor Rogério quer completar. Na verdade, quero completar, sim, porque a pergunta e a colocação do internauta veio no seguinte sentido: olha, meu celular tocou. Se essa é a situação, evidentemente que houve aí um desrespeito de não ter desligado o celular, de não ter colocado o celular no silencioso. Todavia, a conduta por esse descumprimento gera a indenização, porque foi além, não é? O que nós temos aí? Na verdade, para colocarmos em termos de reparação civil, eu vou me ater aí ao Código Civil, que traz aí o chamado ato ilícito,
a partir do artigo 186. Só que, nos artigos seguintes, nós temos dizendo o seguinte, olha, se eu estou num exercício regular do meu direito, eu não tenho que indenizar ninguém. Por que eu não tenho que indenizar? Porque o exercício regular de um direito não gera ato ilícito. Agora, o abuso, ainda que eu esteja no meu direito, se eu abuso desse direito e extrapolo além do limite necessário, vai gerar indenização. Então, nesse sentido de que, se realmente ele não filmou a peça, se o celular tocou... Vai dar um problema. Quer dizer, mas, faltou Rogério, aí diligência do pessoal. Quer dizer, calma para resolver a situação. Mas o que eu sinto de tá verdade... filmado, tá aqui. Agora, se você for entrar com essa ação aqui, não esquece de pedir danos morais e materiais. Porque, olha só, você saiu de casa, você comprou o ingresso, você foi para lá, você entrou com o celular lá e tocou. Se efetivamente eles fizeram um ato e impediram que você assistisse à peça, você tem de pedir danos materiais todo esse valor. Ele pôs o aborrecimento, a vergonha, a humilhação e o vexame que você passou na hora de ser tirado para fora de lá. Isso dá uma grana. Mais ou menos você pode pedir em torno de uns 10 pau, mais 10 mil, mais o valor do que você gastou em toda essa situação, da compra e tudo mais. Não é isso, mestre? Porque não adianta pedir muito também, porque o juiz não dá, viu? Ele vai dar uns 5 mil de indenização, mas é um dinheirinho, assim, Agora, bem... eu queria aproveitar, plausível. já que estamos falando de celular... Nós temos que falar em valor aqui, porque o nosso público aqui quer saber... O quanto vai no bolso, né? Exatamente. Fala. Obrigado pela sua participação. Continue mandando aí pelo chat da OTV ou pelo telefone 50 52 6622 a sua pergunta, que, como você viu, nós estamos aqui sempre debatendo. Aproveitando o assunto de celular, na Europa, o doutor Rogério e o doutor Carboni, a maioria dos grandes restaurantes, quando o indivíduo entra, já tem um bloqueador de celular. Porque ninguém tem obrigação de jantar ou almoçar com alguém falando ao celular do lado. Porque o indivíduo já entra em alguns restaurantes, mesmo que ele não desligou, o celular está bloqueado. Então, a minha pergunta, e acredito também que seja a curiosidade de muitos internautas, por que esse tipo de bloqueador não ocorre e não é instalado nas penitenciárias do Brasil? Deveriam ser, né? Deveriam ser, mas existem penitenciárias que têm esse bloqueador, mas efetivamente funciona, provavelmente, o doutor Carboni vai analisar isso melhor, mas funciona provavelmente para os celulares dos funcionários. Olha, o que eu vou dizer para você... Doutor Carboni. Olha, eu vou em penitenciária de monte. É duro para advogado, eles tiram tudo da gente. Se der moleza, eles tiram a roupa da gente. Um dia desse eu fui visitar um preso, o Roger, eles tiraram até minha cinta. Fiquei segurando as calças na mão. Que vergonha. Para advogado é triste. Agora eu não entendo como eles têm telefone. O Bruno goleiro, ele está num regime diferenciado. Ele estava falando num celular daqueles 6. Aquele americano novo que saiu. Duvido que vocês tenham, porque eu não tenho ainda. Ele já tinha lá. E estava falando no telefone. E a impressão que dá é que não aconteceu nada. Eu não sei como é que entra lá. Mas não é por mulher deles, não. Porque eles têm uma máquina na frente que você entra lá e eles veem até o cartão que você tem aqui no bolso. Não é mulher de preso, não, e nem por dentro delas também, o que eles veem. Aquilo vem por funcionário mesmo, ou vem para aqueles clones, aqueles bichos que vêm, sabe? Agora, a tristeza que dá é que todo mundo tem. E o pior de tudo, eu estou cheio de preso, condenado a 25, 30, 35 anos, eles conversam no telefone com a gente que dá medo, dá medo. Eles ligam para mim aqui e eles pagam, não é cobrar, não, e conta para mim o que está acontecendo. Agora, eu não entendo como é que uma pessoa que devia estar no cárcere, tranquilo lá, e tem telefone. E tem outros que têm esposas. E tem outros que fazem casamentos, e outros que fazem diversão, que tem concurso de Miss, enquanto eles fizeram os crimes tão pesados que eles deviam estar pensando no cárcere, lá no cantinho, aquilo que eles fizeram. É um cantinho da reflexão, doutor. né? É triste. Aliás, é só lembrando, né, que uma das formas, segundo um trabalho nos Estados Unidos para se diminuir a violência, em primeiro lugar, a tolerância zero. Tolerância zero. Qualquer infração, qualquer esbarrão que você dê na lei, você tem que cumprir. As pessoas são levadas a acreditar que serão punidas por qualquer erro, um pequeno, médio ou grande. Porque aqui no Brasil, eu tenho a impressão que a sensação da impunidade ela é tão grande
ela é tão grande a ponto de, como vocês viram hoje nos telejornais, sumindo armas do Garra, depois colocaram outros sumiços, até de fuzis das Forças Armadas. Sim. Então, eu tenho a impressão que eu não sei, eu acho que além da tolerância zero, a gente devia rever toda essa situação da magistratura, de delegados, de policiais, a exemplo do que eu vou acabar de ler e quero a opinião de vocês, né? Caso de juiz parado em blitz no Rio será reavaliado. A agente de trânsito foi condenada a indenizá-lo por falar que ele não era Deus, né? Mas antes de nós entrarmos nesse caso, que eu tenho a impressão que também envolve essa aura da polícia, será que nós temos uma polícia preparada? Nós temos hoje também, nunca tivemos tantos magistrados respondendo na corregedoria da magistratura, hoje nós temos, né? Então, será que nós não estamos atravessando uma crise ética, moral em todos os segmentos, parlamentares, juízes, delegados, policiais? Mas antes, vamos atender aí a mais uma participação de um internauta que está entrando aí pelo chat. O comentário é de Milton Haddad no chat. Ô Milton, você é parente do Haddad? Se for, aqui já a coisa vai incendiar aqui o palanque aqui. Ó. Então vamos lá. A pelada de Porto Alegre que apareceu no vídeo é lutadora de MMA. O diretor aqui já tinha informado isso mesmo. Ela disse que saiu nua para cobrar patrocínio no esporte dela, mas uma entrevista do treinador comentando que ela tem problemas mentais. Problemas, o que ela tem parece que problemas mentais. Bom, interdita. Agora, só falta perguntar, meu querido, e as outras três? Comentário do Marcelo, do meu celular, estava vibrando, nem tocar alto tocou, mas a segurança me viu atendendo e aí deu a confusão toda. Pois pensaram que estava filmando. Tá, isso aí nós já Marcelo, mas deixa eu falar para você, Marcelo. Procura a justiça gratuita, ou procura aquilo que você falou para mim agora, lá tem, Porto Alegre. Como é que é? Tem. Possivelmente deve ter defensorias públicas, isso, devem ter locais que fazem fazer acordo. Esse que você falou. Na verdade, aqui em São Paulo existem alguns centros de atendimento, e eu falo isso pela universidade onde eu ministro aulas, que é a Universidade 9 de Julho. Nós temos um convênio com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde, antes de qualquer processo, existe uma unidade avançada do Poder Judiciário, onde nós fazemos uma tentativa de acordo. Então, existe aí uma situação que nós chamamos de uma reclamação pré-processual. Antes de você judicializar, antes de você ir para o Poder Judiciário, resolver os seus conflitos, é tentado antes um acordo. Esse acordo, em havendo acordo, é realizado perante um conciliador, também homologado, também com a chancela, com o aval do Tribunal de Justiça. Isso é documentado e vale como um acordo judicial. E vai ser uma tendência. É importante para você, porque você pensa nisso, olha, se você levar esse caso lá, não precisa de advogado, como ele disse, você conta o que você está contando, que é normal, eles vão fazer uma documentação, vão intimar esse local e provavelmente você vai fazer um acordo. E é rapidinho. E o importante é você pegar essa grana que você vai receber e ir num outro teatro melhor, mais tranquilo, que não faça esse tipo de coisa. Mas eu me lembro uma vez que eu fui num teatro... Mas desliga o celular, né? Mas eu fui num teatro, eu acho que era uma peça importante, eu não lembro o nome, mas tocou o celular, o cara começou a gritar com a pessoa, do palco, e começou a gritar e a pessoa saiu, mas a gente notou que aquilo era combinado, era para quebrar um pouco o espírito. Mas de verdade, eu nunca vi um doido lá deixar ligado. É melhor você, a próxima vez, não levar celular, que a turma fica brava. E não é só quem está lá, não. Tem quem está fora do palco também. Mas, Haroldo, essa questão do celular é complicado. Deixar o celular, parece que você fica desconectado do mundo.
Mas você notou? Você não nós tem... três aqui jantando e os três, cada um falando Cada com o um, outro no celular. Não é normal. Não tem mais janta, não tem mais almoço, No não tem mais elevador nada. do prédio Não onde eu existe, moro, às vezes, nos encontramos no elevador, boa noite, mas já está todo mundo ali teclando. Quer dizer, essa sociedade de informação também tem contribuído para esses excessos. E lembrando que, a partir do momento que esse uso abusivo de celular, independente se está no restaurante ou não, mas quando ele começa a prejudicar a sua atividade trabalhista e conjugal, porque muitas esposas, ou o contrário também, reclamam. Escuta, você chega, jantou, e ao invés de conversar comigo, você está aí... E dá divórcio, Haroldo, dá divórcio daí. Dá divórcio. Dá divórcio. Mas nos Estados Unidos já é comum. Mas não é só o divórcio. Eu queria passar também um aspecto, doutor Carbone, que isso também pode começar a se configurar um transtorno, transtorno de humor. Às vezes o indivíduo tem que ir para um psiquiatra, às vezes até tomar uma medicação antidepressiva, porque a pessoa começa a perceber que se quebrar o celular, ou se ela ficar... se ele esquecer o celular em algum lugar, dá um desespero. Ele entra em agonia. É verdade. Né? E essa agonia só é minimizada quando ele tem de volta o aparelho e funcionando. Então, ficar muito atento, e eu acho que isso pode começar dentro de casa, fiscalizando crianças, não deixando nunca uma criança mais de 2 horas em games ou na internet. E agora tem outro problema também, né? Tem o Secret, né? O Secret, né? Que são pessoas que falam de você, postam fotos e falam mal de você sem se identificar. Mas tem uma delegacia digital que está para isso. A pessoa começa a falar besteira, mandar fotografia e vai preso, hein? Precisa tomar, máquina, exatamente. É super fácil. O IP é a assinatura da pessoa e localiza. É loucura o que fazem. E daí muita pedofilia existe em cima desse tipo de situação. Nós temos mais uma participação, mas eu gostaria de depois voltarmos a esse assunto do caso do juiz. Vamos sim. Porque nós já estamos falando aqui agora há pouco de armas que desaparecem da Polícia Civil, das Forças Armadas, Polícia Militar, né? E aí muita gente querendo entrar mesmo para as polícias, e nós temos aí um caso de um magistrado que, na minha opinião, é um caso que esbarra naquela... mas eu vou comentar também, ele também você vai ver aquela aura bonita, não é tanto assim, não. aquela aura bonita que tinha, na minha opinião, um magistrado, mas a atitude dele, pelo que está aqui na Folha de São Paulo, daqui a pouco os doutores vão comentar. Vamos aí a mais uma participação, é o comentário da Ruth no chat. Vamos lá, Ruth. Todo juiz que se sente ofendido ao ouvir que não é Deus, deveria buscar uma terapia para curar a onipotência. Eu concordo com você, viu, Ruth? Por enquanto, estou concordando. Juízes têm a função de julgar, mas estão muito longe de ter a prerrogativa do juízo divino. Não estão acima do bem e do mal. Ruth, eu concordo com o que você colocou aí, Ruth. Doutor Rogério. Na verdade, a Ruth tem razão nessa colocação. Essa condenação ela vem da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma indenização de R$5.000 que a agente de trânsito tem que pagar pelo juiz por desacato à autoridade. Pelo que eu pude apurar, o juiz foi parado numa blitz da Lei Seca, isso lá em 2002, se não me falha a memória. Foi parado nessa blitz da Lei Seca, ou 2012, corrigindo aqui. Com certeza deve ter acontecido algo mais. 2011 foi parado. 2011, acho que o caso veio à tona, veio em 2012. E com uma peruas, com documentos... acho que o carro estava sem placa. Não estavam em dia, né? E ele deu uma voz de prisão, porque na hora em que a profissional de trânsito mostrou os erros,
ele imediatamente se revoltou dizendo que ele era um magistrado. E ela falou, mas Não, ele se identificou. mas o senhor não é Deus. Ele se identificou como magistrado, Pra o tentar carro inibi-la. ia ser recolhido e ela disse que o carro seria levado para o pátio e, segundo, pelo menos consta da reportagem, deveria ser levado, então, para... O juiz colocou que deveria ser levado para uma delegacia. Foi quando ela colocou que ele não era Deus. Ela entrou com uma indenização, porque se sentiu desrespeitada, e na ação que ela entrou, ele reverteu a situação. Isto. Ele reverteu a situação e conseguiu a Só que tem o indenização. seguinte, viu, Ruth? O doutor Carbone vai comentar, porque aqui, segundo a Folha de São Paulo, a situação não parou por aí, não. A Corregedoria Nacional de Justiça fará uma reavaliação do caso em que envolveu um juiz do Rio e uma agente de trânsito condenada a indenizá-lo por ter dito em uma blitz que ele não era Deus. Eu vou poupar o nome do magistrado. Ele foi parado em 2011 com uma fiscalização da lei seca no Leblon, sem habilitação em uma Land Rover, sem placa e documento. E aqui, a Corregedoria Nacional de Justiça, tomara que realmente atue e honre o nome, Corregedoria Nacional de Justiça, vai reavaliar o caso. Isso não vai ficar assim, não. Me dá a entender que esse juiz realmente vai ter que entender que ele não é Deus mesmo. Bom, vamos explicar para os nossos internautas. Essa moça aí, que era policial militar, numa blitz, ela viu que o juiz estava sem documento, a documentação do carro estava irregular, e ele falou que era juiz. Então ela falou que ia apreender o carro, como é a medida padrão, é para todo mundo. Acho que deve ter exigido fazer exame de dosagem alcoólica, ele não quis, parece, eu não sei se ele estava bêbado ou não estava. Mas desculpe, já é arrogante quando ele pega e fala que eu sou juiz. Ele já cria uma situação de para inibir a profissional. Mas vamos lá, vamos pensar na sistemática aqui. Aí ela disse que aprendeu o carro, aquelas coisas todas, ele deu voz de prisão para ela. É evidente que ela não foi presa, né? Porque ela estava no estrito cumprimento do dever. Mas o jeito de fazer desse juiz aqui, que podia ser qualquer um, ele deu uma carteirada, que a gente chama. A mulher se sentiu ofendida e entrou com uma ação indenizatória. Deve ser um procedimento ordinário, porque ela reconveu, senão um pedido contraposto. O que é a reconvenção? É uma ação dentro da mesma ação. Ou um pedido contraposto. É uma defesa. Ele defende o processo, diz que não deve os R$5.000, explica as razões dele, e entra com uma outra ação, dentro da própria ação mesmo, chama o pedido contraposto ou reconvenção, e ele pede para o juiz condená-la num valor. Agora, o que a gente nota aí é que o Tribunal de Justiça foi, ou pequenas causas, eu não sei qual é o juizado que fez isso aqui, foi muito corporativista. Ele reformou a sentença dela e condenou, condenou a moça a pagar R$5.000 para ele. Primeira coisa que eu acho abusivo aqui é o valor da condenação. Essa moça não deve ganhar mais que R$2.000. Nunca podia exceder esse dano moral se realmente fosse demonstrada essa situação. Vai deixar ela empobrecida. Ela não ganha para isso. Vai ficar três salários dela para pagar para o juiz. Outra coisa, ele estava completamente errado. O que eles fizeram? Como acho que o TJ, ou sei lá, o tribunal que confirmou essa sentença, não dá para fazer recurso especial nem extraordinário, porque eles não vão rever prova. Então, o que ela fez, ou alguém fez? Foi para o CNJ. É a Corregedoria. Eles fizeram uma representação em Brasília e eu quero explicar para os nossos alunos aqui que essa representação é personalística. Não adianta o doutor Rogério pegar e fazer por ela, não. Ela tem que dar uma petição ou uma procuração específica informando que ela quer processar ou quer rever, ou quer um procedimento da Corregedoria em relação a essa pessoa. Então ela assina e ela vai mandar para lá. Tanto pode ser ela pedindo, como um advogado dela. Nessa circunstância, eles vão rever a situação e provavelmente vão modificar essa situação. Se porventura é Rio de Janeiro que ela está, Rio de Janeiro. Qualquer situação, eu acho que o CNJ vai verificar, mas na parte de correição. Eu acho que o correto dela, existe uma sentença terminativa, eu acredito. Que caberia aqui, de verdade, uma rescisória. E é tranquila. Eu tenho certeza que vai colar isso daqui. Eu gostaria que o doutor Rogério Ribeiro Celino, ele que é professor universitário da Universidade de 9 de Julho, comentasse
comentasse esse parágrafo aqui que a Folha de São Paulo publicou a respeito desse assunto. A Corregedoria Nacional de Justiça, divisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, analisará por que um processo administrativo disciplinar instaurado contra o magistrado não foi adiante. Mas por que não foi adiante esse processo administrativo? O doutor Rogério responde logo após o intervalo, que nós fazemos rapidinho, e você não saia daí, porque nós temos aí muito mais temas interessantes e que você participa. Nós já voltamos já com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela AltV. Haroldo, é difícil. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. TV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Eu queria dar uma informação a você, internauta, que hoje nós estamos aí com um problema técnico com o telefone 5052-6622, mas quem quiser ter acesso a fazer uma pergunta para o Dr. Carbone ou então para o Dr. Rogério, você pode entrar pelo chat da AltV, que nós estamos aqui preparados para receber a sua pergunta e informarmos e tirarmos as suas dúvidas, a sua dúvida na medida aí do possível. Antes do intervalo, eu tinha deixado uma pergunta. Aliás, no intervalo chega cada informação aqui para a gente. Primeiro, eu poupei, não vou passar o nome do magistrado. Mas me chegou aqui informação de fonte oficial de que ele já teria sido parado em outra blitz e estava sobre efeito de álcool etílico. E também parece que teve o mesmo comportamento de uma certa onipotência, querendo dar voz de prisão e etc. e tal. Então, eu estou dizendo que parece, é uma informação extraoficial, porque eu também não quero, daqui a pouco, eu também estar pagando R$5.000. Para ele. Para ele. Eu tinha deixado a pergunta aqui para o Dr. Rogério, o seguinte: a Corregedoria Nacional de Justiça, divisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, analisará por que um processo administrativo disciplinar instaurado contra este magistrado não foi adiante. Doutor Rogério, por que não foi adiante, doutor Rogério? Pois é, Haroldo. Então, o porquê não foi adiante, o CNJ vai investigar. E justamente por causa dessas colocações de que seguramente não é a primeira vez que ele se envolve em situações, tanto que já há um processo administrativo no âmbito da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, instaurado contra esse magistrado, que, por motivos que desconhecemos, não teve aí a sua tramitação, talvez, em tempo que deveria correr. E o CNJ vai rever isto, né? Vai rever esse processo administrativo. E fica aqui o apelo ao CNJ. Se vai rever essa questão administrativa, deve rever também essa questão da indenização. Deve rever o que aconteceu nesse processo para que esse juiz conseguisse reverter a situação, já que foi ela, agente de trânsito, que ingressou com esse processo, e conseguir a indenização. Mas, evidentemente, compete ao CNJ essas investigações e a decisão. Doutor Rogério, inclua aí na sua resposta o doutor Carbone também, porque acabou de chegar aqui a fonte oficial, é o estadão.com.br. Agora não é uma informação extraoficial. Está aqui, 2 anos depois de se envolver em um acidente com a agente de trânsito, que eu também vou poupar o nome, em fevereiro de 2011, durante a blitz da Lei Seca na Zona Sul do Rio de Janeiro, o juiz, o magistrado, perdeu a carteira de habilitação. Em março de 2013, ele foi parado durante a madrugada em Copacabana e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Então, agora já não é mais uma informação extraoficial, parece que é um fato recorrente desse magistrado. A tristeza que dá pra gente é o seguinte: todo bêbado, ele tem a postura que ele tiver, tem a carteira que ele tiver, tem a instrução que ele tiver, ele costuma fazer besteira mesmo, e a impressão que dá é que esse sujeito vai acabar mal. Agora, também queria lembrar para vocês o seguinte: olha, eu vejo muitas blitz por aqui, até estava comentando para eles no intervalo daqui.
Um dia desses a gente estava passando numa blitz, mas olha, parecia que o povo que está dirigindo, aqueles que pagam impostos, aqueles que estão com os carros regulares, aqueles que pagam aquele IPVA tão caro e depois tem que pagar aquela bitributação quando você entra em qualquer estrada e fica pagando lá por de novo, e as multas que a gente tem, olha, eles pareciam verdadeiros gangsters. Eles estavam de metralhadora, tinha 3 filas na rua, e aqui pertinho, aqui perto da faculdade. Então, eu vi porque eu fiquei impressionado que quem estava dirigindo o carro era meu filho. Eles olharam só porque era menino, ele estava com o vidro aberto. Um sujeito lá com metralhadora mandou ele passar por uma outra via, uma outra policial, parecia aquela Sandrona, lá, namorada da Parecia que a Sandrona, o internauta reparou que o doutor Carbone ele cismou com a Sandrona, viu, Sandrona? É da Westhofer lá. Doutora Sema, tá ouvindo, né? É da Suzane. Não tem um programa que ele não mas fala era a cara da Sandrona. Adorei ela. Aí ele passou para outra fila. Aí tinha mais metralhadora lá, mas olha, tinha gente, os meninos saindo da faculdade, sabe? Um horário assim, normal, sabe? Tipo 10 horas. Aí chegou um sujeito lá, olha, sem brincadeira, leão de chácara era pequeno. Era um monstro, era um brancão assim, mas dava medo, a mão dele dava medo. Se fosse médico, os caras fugiam dele. Vocês acreditam? Ele chegou lá, ele pegou um aparelho e pôs na boca do meu filho, parecia que era uma arma. Assopra aí. Aí o menino começou a soprar, coitado, estava meio apavorado, ele viu aquela situação. Ah, você pode passar. Gente, é o seguinte, ó. Essa policial, quando viu o juiz, se ele viu que ele estava bêbado, a primeira coisa que ela tinha de falar, eu sou juiz, como é que é o nome do senhor? Fulano e tal, seu RG. Da mesma maneira, ela puxa lá na internet e vê que é realmente uma pessoa, tá? Porque ela tem RG. Aí puxava lá a placa do carro dele e via os problemas. Ela ia pegar e mandar simplesmente guinchar o carro. Se o sujeito está falando besteira e que está bêbado, na verdade ele tinha de preso mesmo, não sei por que não foi. E a voz de prisão que ela dá, ela tem poder para isso, sim. Se ele é juiz de direito, pouco importa. Ele está infringindo a lei, ele está sem documento, ele deve estar alcoolizado e ele enfrentou uma policial no trânsito. Eu gostaria de fazer eu acho correto, ela fez muito bem. Pena que a senhora não é daqui de São Paulo, queria fazer um grupo de advogado para rever isso daí e pegar esse juiz pelo menos uns 50 mil reais pela essa humilhação, pelo esse sofrimento que a senhora está pegando. E eu vou mais além ainda. Se esse cara tem a força que parece, a senhora pode estar na iminência de perder o emprego lá. Então a gente precisa ver também como é que a senhora fica na incorporação. É por isso que eu tenho a impressão que, como psicólogo, eu faço esse comentário. Vem aumentando demais o número de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Né? E uma das formas de perpetuar, e eu espero que isso não ocorra, mas no Brasil nós estamos fazendo justiça com as próprias mãos. E eu tenho a impressão que uma das formas, uma das razões para que isso esteja ocorrendo é também esse tipo de exemplo, mostrando que um magistrado é blindado. É como se ele não tivesse que, na realidade, ele teria que dar o exemplo, né? E se não desse o exemplo, deveria sumariamente ser corrigido pela corregedoria da magistratura, porque as instituições, elas como um todo, estão perdendo a credibilidade, e perdendo a credibilidade, a população começa a fazer justiça pelas próprias mãos. Na minha opinião, eu acho que nós vivemos hoje uma crise ética-moral que pega todas as camadas da sociedade, e enquanto, como o escritor João Ubaldo falou, nós não mudarmos essa cultura do brasileiro, né, de que dá-se um jeitinho. É a carteirada, dá-se um jeitinho para tudo, a famosa frase, sabe com quem está falando? Tudo isso leva a perder a credibilidade nas instituições. Doutor Rogério, o Estado de São Paulo coloca aqui hoje o Estado de São Paulo coloca aqui um dado. País tem um estupro a cada 4 minutos. Eu também gostaria que depois o doutor Carbone também comentasse, porque o doutor Carbone chegou a fazer cartilha a respeito dos direitos das mulheres. Então eu gostaria que todos dois comentassem.
País tem um estupro a cada 4 minutos, segundo o Estado de São Paulo, dados do 8º Anuário Nacional de Segurança Pública, divulgados ontem, e revelam ainda também que o Brasil registra um homicídio a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil e a cada 4 minutos nós temos um estupro. Daqui a pouquinho, o doutor Rogério e o doutor Carboni comentam essa matéria do Estado de São Paulo, que também fez parte do mapa da violência que foi anunciado ontem. Agora nós temos mais uma participação do Fernando Martinez aqui no chat da AltV. Pergunta de Fernando. Um dia li um comentário que toda blitz de lei seca deveria ser avisado o local antes. Na verdade, existe um site que informa onde está tendo blitz em tempo real. Esse site é legal ou é ilegal que informa onde é que está tendo a blitz? Doutor Rogério. Na verdade, é extraoficial, não tem a questão da legalidade ou da ilegalidade. Isso aí é conversa de WhatsApp para dizer, olha, fuja de tal local, você que bebeu, né? Não vá por tal local porque está tendo uma blitz. É mais uma forma de burlar a lei. Doutor Carboni. Qual que é o objetivo dessa blitz? É pegar os embriagados. Por quê? Porque eles vão sair fazendo bandalheira por aí, vão matar os outros, vão trazer problema para si e para terceiros. É evidente que não tem se comunicado nada. Agora, o que eu acho estranho de verdade é essa forma repressiva. Eles querem de verdade, eles querem pegar o alcoolizado, dar a multa, prender o carro, fazer aquela bandalheira toda. Agora, um dia desse, acho que era junho, festas juninas, né? De junho a julho. Sim. Tem uma igreja lá, perto de casa, lá, e tinha aquela festa, a turma tomando quentão. É bonito aquilo tudo. Mas o triste é na hora... pertinho lá da tua faculdade. Pertinho. A igreja aqui e aqui está o ponto chique. De repente, eu saí do carro, da gente tinha... Nossa, tinha a polícia de tudo que é lado. Eles fecharam tudo para trás. Um negócio horroroso para pegar os coitados que tinham bebido lá. Normalmente um quentão ou uma cerveja. Não era mais fácil ir lá na igreja lá e impedir a venda dessas bebidas? Por que fazer isso daí? Eu noto, e outra coisa, as multas hoje é R$2.000, 3. O caráter deles, o objetivo é faturar. É faturar e não devolver nada para o povo. E ainda prender esses desgraçados, porque o cara vai lá numa festa dessa, fica empolgado, toma 2 cervejas. Eu acredito que é possível plenamente dirigir um carro com 2 cervejas ou um uísque. Eu não vejo mistério nenhum disso aqui. Mas o que eles querem? Eles querem infernizar. O que essa menina deve ter sido feito para esse juiz, pode ser que ela já deve ter feito para tanta gente, deve ter sofrido tanta gente na mão dela, que ela pegou lá sem documentos, sem, meio bêbada, essas apreensões, a pessoa fica na rua esperando. Gente, eu vejo na estrada, eles param o carro do sujeito, ele não acertou o IPVA e fica esperando o guincho com aquela cara de riso. Então a gente fica preocupado numa situação toda dessa, como a gente sente. Então, eu acho que esse site é evidentemente que é um absurdo e deviam dar uma cana no sujeito. Doutor Carboni, mas... voltando ao chat, a pergunta do chat é o que o senhor está ilegal, falando. Sim, é ilegal. É ilegal. É ilegal. É ilegal. Mas, por exemplo, quando nós entramos numa rodovia, geralmente observa-se as seguintes placas. Rodovia monitorada por radar. Isso. Ou seja, há um aviso de que você vai estar sendo monitorado por certo. radar. Sim. Polícia rodoviária a 1 quilômetro. Você reduz. Se você informa que você está numa rodovia e que você está sendo monitorado, existem câmeras, e você também informa que ali adiante tem um posto rodoviário, por que também não informar que você tem uma blitz da lei seca? E por que não informar também que se você vai numa rodovia dessa, eles estão vendendo tá cerveja lá, estão vendendo pinga, mas não pode. Eu discordo um pouco. Se você informa que tem radar, o certo seria não informar que tem radar para justamente pegar o elemento que está a 160 por hora. Agora, se você informa, olha, radar a 800 metros, o indivíduo, opa, aqui eu vou diminuir a velocidade. Só que lá na frente, ele atola o pé e passa para 120. Eu vou tirar a diferença. Eu vou tirar a diferença. Então, se você avisa que existe radar a 800 metros,
Eu não vejo, eu vejo que faz muito sentido a pergunta do internauta aí, através do chat. Então, deveria se avisar também, olha, na próxima esquina, ó, blitz da lei seca, hein? Aí a turma parava o carro lá perto, eu realmente esperava parar a bebida. Troca o motorista, coloca para o motorista da vez, ou enfim, né? Pega mas olha, a verdade, não beba que dá um problema, filho, dá uma cana. Você pode pegar um homicídio culposo, vai perder a vida inteira. Às vezes eu converso com um menino, 18 anos, 19 anos, tá preso. Assumiu o risco, aquelas rachas que vocês vêem na rua. Isso é dolo eventual, eu não sou advogado, mas me parece que é dolo eventual. Mas a partir do momento que você sai e você bebeu, você sabe que a bebida vai tirar os seus reflexos, ou seja, você já tinha noção antes de beber. O Haroldo condena todo mundo, ele gosta de ver todo mundo preso, mas pensa numa criança, pensa num menino, quando chegou aos 18 anos, é triste de ver, eu entendo o que o Haroldo está falando, mas é mais triste de ver a situação deles, estraga uma vida inteira. Eu tenho menino que espera 11, 12 anos num júri, mesmo que eu absolva ele no final, ele já estragou a vida dele, às vezes não casa, não estuda, é muito triste. Olha, eu convivo com isso, eu mando muito para o Haroldo, as pessoas para dar suporte na parte psicológica. Mas é triste de ver. É melhor não beber, filhão. Esquece isso daqui. Faz outra coisa. Né? O consumo de bebida alcoólica tem começado em jovens cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. E 13 anos, 14 anos já tem bêbado. Exato. E excessivamente. E só lembrando também, doutor Rogério, porque a gente fala que que o jovem está iniciando cada vez mais cedo no álcool, e o senhor tem toda a razão. O doutor Carbone também, são dados oficiais. Só que também é muito perverso, né, o que se faz de comercial de bebida alcoólica no país e principalmente vinculado a mulheres bonitas, homens bonitos, praia e sol. Mas você sabe qual é o imposto disso daí? Sabe qual é o imposto? Você já viu alguém chegar para uma garota e falar assim, escuta, vamos sair hoje à noite? Né? Já pensou seu filho aí bonito, diretor bonitão, ele vai sair com a namorada dele e falar, querida, vamos sair hoje à noite para tomar um suco de groselha? Não vai. Já ficou na cabeça do jovem. Mas, Haroldo, o Estado quer comprar é o imposto. Ele cobra 80%, 90%. Mas ao mesmo tempo que você adverte que você não pode beber, você incentiva. Né? Por que em países de primeiro mundo é proibido em alguns países a veiculação de comerciais de bebida alcoólica, de cigarro? Por exemplo, na França, a França ficou muito tempo sem Fórmula 1, porque na Fórmula 1 os automóveis tinham lá o nome de marcas de cigarro e lá é terminantemente proibido. Agora, eu acho que aqui também, quando você coloca uma cerveja nova, né, e vinculada ao futebol, lembra-se do caso do Ronaldinho, o fenômeno, que ele não podia falar nada, mas ele colocava no meio do campo? Ou seja, hoje não existe um jogo de futebol que, após o seu término, não vá todo mundo beber uma cerveja. Então, as autoridades também não deveriam permitir, na minha opinião, a comercialização, o incentivo à bebida alcoólica. Pois é, mas na verdade o que acontece? Não é crime comercializar bebida alcoólica, não é crime comercializar cigarro. Pois é, não né? devia ser, Então, né? Mas nós não temos lei criminalizando. Né? A venda de bebida alcoólica, a venda de cigarro, isso vai da consciência. Aliás, até confunde, na minha opinião, o jovem. Porque você tem lá um maço de cigarro, às vezes uma pessoa sedutora, uma fotografia sedutora, para que você consuma o cigarro, e lá embaixo, bem pequenininho, o Ministério da Saúde adverte. Quer dizer que é uma informação dúbia, né, que leva o jovem... Eles querem ganhar imposto. Na verdade, mais do que isso, querem incentivar o consumo. Claro. Não é só... Mas é um imposto, paga imposto. A questão você sabe quanto custa um cigarro? Uma cigarro custa R$5. Deve custar 4,50 de imposto e 50 centavos um cigarro. É uma vergonha. Isso daí vai tudo para o governo federal lá, eles se enchem de dinheiro e não passa para nós. Falta educação, falta saúde, falta segurança, falta tudo aqui. E eles estão cada vez mais incentivando cada vez mais o consumo. Isso é verdade. A questão, por exemplo, consumo comerciais que incentivam o consumo de crianças. Né? Então, tem canal próprio para isso. É uma fortuna, quer dizer. Tem um que é até mais triste ainda.
A cada dia que passa, nós temos a iniciação sexual precoce. Hoje nós temos meninas com 14 anos que já são mães porque tiveram relações sexuais aos 13. E nós temos aí diversas programações em diversos meios de comunicação. Se você para numa revistaria, o que você mais vê são revistas que fazem apologia à prática sexual. Ou seja, incentivando cada vez mais cedo o erotismo, uma criança que passa e vê e olha, e ao mesmo tempo vem o Ministério da Saúde e faz toda aquela parafernália a respeito da AIDS. A AIDS ainda mata. Nós temos mais alguém no chat? Temos, diretor? Tem? E não esqueça que depois nós deixamos a pergunta do estupro a 4 minutos e a cada 10 minutos um homicídio. Então vamos lá, mais um internauta. Comentário da Ruth, de novo? A mesma Ruth? As blitz deveriam ser mais rigorosas com álcool e drogas também. Assim não aconteceriam casos como o do rapaz que atropelou um monte de gente na saída da igreja. Aliás, alguma nova informação sobre esse caso? O motorista fugiu e dificilmente será achado. Parece que não. Acho que foi identificado. Já foi identificado e ele falou que vai se apresentar. É um rapaz que ele mesmo disse que ele fugiu porque ele estava com medo de ser linchado e até fugiu pelo vidro de trás do automóvel. Esse é o sentido, ou essa é o objetivo da Blitz, né? É de fiscalizar o cumprimento da lei. Né? Quer dizer, beber não é crime, fumar não é crime, dirigir alcoolizado é crime. Né? E a Blitz existe para fiscalizar isso e tem, a partir do momento que começaram essas Blitz, a redução dos atropelamentos por causa de dirigir embriagado, né? Ou da embriaguez ao volante, como tecnicamente se diz, reduziu sensivelmente. Mas você tem razão sim, viu, Ruth? Porque, por exemplo, o usuário de maconha, nós sabemos que o indivíduo que usa maconha tem midríase, ou seja, a pupila aumenta demais. E a pupila, quando ela está muito dilatada, quem já fez os exames oftalmológicos sabe disso. Você tem uma diminuição de reflexos. Então, evidentemente que quem dirige sob efeito de maconha pode sim causar também acidentes graves. Mas, Haroldo, tem um negócio sério aqui. Ele fugiu porque ele devia estar embriagado, ou devia estar drogado. Então, a situação dele é para não ter um flagrante. Aliás, foi encontrado no carro pinos de cocaína então é um traficante ou é um usuário. E ele fugiu para isso. Agora, a pena que dá é que se alguém atropelar por desgraça, sem querer, uma pessoa, vem a turma lá e mata ele. Então, não se sabe de verdade se a pessoa tem de sair correndo, porque não adianta. Você não vai poder colocar no carro e levar para tratar, porque tem sistema para isso. Você não pode mexer na pessoa. Então, já foge aquela situação de tentar ajudar. Você não tem o que fazer. Agora, você vai ficar esperando lá para ser executado, é muito ruim. Ainda vão pôr fogo no teu carro. Isso é falta de segurança. Devia ter em cada rua, em cada semáforo, que já tem aquelas máquinas para multar a gente, devia ter um policial. Porque eles dão tanta multa lá que dava para pagar todo mundo. Eu não sei para onde que vai esse dinheiro e essa falta de segurança que é contumaz aqui. O senhor deu uma ideia boa, por exemplo, acho que cada semáforo também devia ter uma câmera. Mas tem, o pior que tudo, você passa lá e toma multa. Não, muitos. Eles fazem de um jeito para você não ver. Quando você fala, até esses sistemas que pegam de radar, eles mudam o sistema, ou eles colocam radares assim em lugar escondido para pegar. Você quer esse radarzinho? Dá raiva de ver. Então, agora, na verdade, o que eles querem, eles não querem que você não corra, eles querem que você corra assim para dar multa. O negócio dele é grana, eles não querem saber. O nosso prefeito, o que ele faz aqui em São Paulo? O nosso prefeito permite a invasão. Imagina só, se você vai fazer uma casa, tem de ver lá se tem todas aquelas normas de segurança, se faz uma casa de show, tem de ter tudo. Ele deixa invadir um prédio, um monte de gente lá que não tem nome nem qualificação. Ele dá água, luz, permite que eles coloquem a Sky ou qualquer outra situação lá e mantém esses marginais que começam a assaltar a gente.
E esse é o prefeito de São Paulo. Ele gosta de pintar a rua lá para gastar tinta e ainda agora o Ministério Público está para cima dele porque ele não acha normal ele ficar pintando tudo que é rua lá, ele está tirando a segurança e trazendo problema para os comerciantes. Quer dizer, com um prefeito desse aqui em São Paulo, o que a gente pode esperar? Só pode esperar investimento em fábrica de multa, que é aqueles aparelhinhos que ele põe, aqueles pardais, que deve ser da família dele, porque não é normal isso daí. Comentário de Luiz Gustavo no chat. Entrei com uma... Alô, técnica. Entrei com uma ação contra o Seguro-Saúde em busca de danos morais. Ganhei a ação e no Tribunal de Justiça, 2 desembargadores mantiveram o valor de danos morais R$10.000 e o terceiro voto vencido deu 20 mil. Devo entrar com recurso especial? É muito caro? O meu advogado disse que é. Você quer responder ou responde? Na verdade, ele já tem advogado, fica complicado aqui, não, né? É caro, vamos é enfrentar, caro. mas não é recurso especial aqui. Mas não é recurso especial. Não é. Era isso que eu ia colocar. Do ponto de vista técnico, não é o recurso especial. Né? Como falar, você teve um voto favorável aí, aumentando o valor da sua indenização, o recurso cabível aí são os embargos infringentes. Porque você teve um voto favorável, aumentando aí a sua indenização de 10 para 20 mil reais. Nós deixamos uma pergunta que agora eu gostaria. Mas peraí, eu quero acabar isso daqui, não fica nisso favor. não. Se porventura você entrar com os embargos infringentes e não der certo, tá certo como ele falou, aí sim que é o momento de você entrar com embargos de declaração para pré-questionar a matéria de relevância, se houver, tá certo? Que seria aí o preço vil, o valor vil que foi deferido, e entrar com recurso especial. Ele vai para o Superior Tribunal de Justiça. Ele não é caro, não. Eu acho que está por volta de R$189. Eu não aconselho, porque eles vão rever prova. E Pois aqui a justamente prova já isso que eu foi vou colocar. revista. Mas ele Pois já está na cabeça dele o recurso especial. Essa Então, questão do recurso especial não é função do Superior Tribunal de Justiça reavaliar a prova, reanalisar o valor de indenização. O Superior Tribunal de Justiça vai reavaliar se houve ou não uma violação de uma lei federal. E não houve violação porque o direito lhe foi dado. Agora, mais um caso ainda. Ainda há a possibilidade depois de você fazer uma rescisória e especificar essa situação. É uma possibilidade, mas sabe qual que é o melhor para você aqui? Vou falar para você. Ninguém está dando mais que R$10.000 aqui, tá? Eu duvido que você vai ganhar seus embargos infringentes. Sabe o que você faz? Deixa transitar em julgado, faz a tua execução, porque você vai gastar dinheiro à toa, o advogado está dizendo que é caro, não sei o que é caro para ele, mas na verdade você vai gastar mais dinheiro, vai colocar dinheiro bom em coisa ruim. Você já ganhou 2 votos? Vai para a execução, recebe, eles pagam na hora isso para você. Quem sabe você recebe até o fim do ano. Senão você vai levar 2 anos, aí vai ficar sem nada, porque até vai levar 2, 3 anos, daqui não vai dar nada. Pois o que você deve analisar também junto com o seu advogado é, para chegar até esse momento de você ter o reconhecimento perante o tribunal desses R$10.000, quanto tempo você levou? Quanto mais tempo você vai levar para correr o risco de não ter a sua indenização aumentada? Então, eu vou mais à essas frente. questões precisam ser analisadas. Mas tem mais uma coisa também. Toda vez que você fala com o teu advogado, pede para ele passar para você por e-mail tudo isso. Se ele falou que é caro, manda especificar o que é caro. A Ordem dos Advogados do Brasil está para tirar qualquer dúvida. Se porventura você sentir alguma coisa assim, alguma coisa que chegou para mim aqui, pergunta para a Ordem se é normal e apresenta essa informação lá. Eu não acho justo o que estão fazendo com você, desculpa, viu? Ô, Paulo Afonso, já eu leio o seu comentário aqui no chat, porque já estão me cobrando que já umas 2, 3 vezes, eu sei, tem 5 minutos de programa. Eu quero falar do Rio Julgar. Mas eu gostaria que justamente o senhor, que fez a cartilha para as mulheres, comentasse que o país tem um estupro a cada 4 minutos e a cada 10 minutos um homicídio. A minha cartilha... Que eu já anunciei e o internauta está esperando também. Eu defendo mulheres e crianças, né? E eu fiquei preocupado para como elas deviam agir. Então a minha cartilha explica direitinho para você, no momento de uma agressão que pode ser verbal ou pode ser
física, como você deve proceder? Com relação ao filho ou com relação à mulher? Se é casado, união estável, namorado, encostou a mão no você, ou reclamou, ou xingou você, qualquer situação dessa, vai na delegacia da mulher e conta o que está acontecendo. O importante é rotular ele de agressor e entrar na Lei Maria da Penha. A minha cartilha vocês podem obter de qualquer forma, eu vou trazer para vocês aqui um chat que vocês vão entrar e vão pegar de graça. Mas o importante, mulher, é exigir seus direitos. Como a gente está com pouco tempo aqui, não dá para explicar, mas o Haroldo Mora vai dar bastante tempo para mim poder contar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: chega de apanhar. Homem que bate mulher tem de ir para a cadeia. A hora que ele chegar lá e contar que ele está preso porque ele agrediu mulher, ele vai virar uma menina lá. E quando ele voltar para casa, ele volta mansinho, bonitinho e com uma boneca debaixo do braço. E nunca mais vai bater em você nem nas crianças. Doutor Rogério, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que o senhor também comentasse. Um estupro a cada 4 minutos e um homicídio a cada 10 minutos. Qual é o perfil desse país e qual é o prognóstico desse país? O perfil do país é justamente isso que nós estamos debatendo ao longo do programa. Enquanto a sociedade achar que fazendo justiça com as próprias mãos é justiça, enquanto nós vivenciarmos e tutelarmos, aceitarmos esta inversão de valores sociais, enquanto a sociedade achar que é comum você começar a beber cada vez mais cedo, é comum você sair com roupas curtas, é comum em Porto Alegre você começar a andar pelas ruas nuas. Nós vamos virar esses índices que nada nos deixam felizes. Eu já vou ler o comentário do Paulo Afonso, mas eu já vou avisando ao internauta que o doutor Carbone vai responder a notícia de Brasília. A STJ nega pedido de liberdade a Gil Rugai. Mas antes, porém, vamos ler aí o comentário no chat do Paulo Afonso. Paulo Afonso diz o seguinte: entraram com um processo ordinário contra a minha pessoa e eu contestei e reconvi. O juiz sentenciou, mas só decidiu a ação principal, não decidiu a reconvenção. E o que devo fazer? Quer responder, doutor? Na verdade, se essa sentença já foi publicada e ele não decidiu a reconvenção, é o caso de embargos de declaração exatamente, pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, por omissão. Aí o juiz vai tomar conhecimento dos fatos, ele vai analisar aquela parte que ele esqueceu e aí vai dar a sentença completa. Com base nisso, aí vocês têm condição de poder apresentar um recurso na situação dessa. Muito obrigado pela sua participação e aqui, como prometi, o doutor Carbone vai responder rapidamente a notícia que vem de Brasília. A STJ nega pedido de liberdade a Gil Rugai. O desembargador Walter Guilherme, que ocupa provisoriamente uma das vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça, negou ontem pedido de liberdade proposto pela defesa do ex-seminarista Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta em 2004. Ele havia sido condenado em 2013, mas só foi para a prisão ontem, depois de uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça. A decisão do desembargador ainda terá o mérito analisado por 2 outros desembargadores do tribunal, comenta Dr. Carbone. Eu acho que está completamente errado, mas ele não quis fazer por hora porque ele vai esperar os pares dele. Na realidade, ele tem direito sim a responder em liberdade, porque ele tem direito a todos os recursos. Inclusive, ele ganhou um no Superior Tribunal de Justiça. Mas esse ministro, eu acredito que não quis dar sozinho. Eles vão reanalisar os fatos, provavelmente ele vai aguardar em liberdade, vão mandar soltar esse rapaz. Eu acho que caberia um recursinho aqui para ele poder discutir essa liminar. O que o senhor acha, doutor? Na verdade, o argumento utilizado pelo desembargador convocado para o STJ foi de que o Gil Rugai, por uma reportagem televisiva, foi encontrado fora do seu domicílio sem ter comunicado o juízo que ele teria alterado o seu domicílio, e isso pesou na decisão, pelo menos numa decisão liminar, para não concessão em sede liminar do habeas corpus. Mas eu acho que é caso de agravo regimental pelo fato de que ele não estava portando a tornozeleira, ele não estava obrigado a isso aqui, a distrito, e uma passagem não quer dizer que ele mudou.
É diferente a situação. E eu acho também que o Tribunal de Justiça daqui, ele não deu uma forma de eliminar uma mudança, alguma característica para determinar a prisão. Ele simplesmente mandou. Não houve lá nenhum fator modificativo. Não estou querendo defender o rapaz, eu tenho certeza que ele vai cumprir pena. Só que eu acho que agora não é o momento. E se eles já fizeram isso daqui para aquele jornalista que esperou 13 anos, como é que é o nome dele? Pimenta Neves. O Pimenta Neves. Por que não estender para ele? E outra coisa, e se ele ganha por uma situação dessa no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, uma outra situação, ou até... Ele foi condenado por 4-3, até uma anulação para a júri. Eu acho um absurdo prender ele agora. Eu não acho certo e o clamor social não é condição para esse tipo de prisão. Vai estar pesando, né? Gente, eu recebi com muita honra aqui no programa Pergunte ao Dr. Carbone a visita e espero que ele volte muito mais vezes, porque além de ser super simpático, se comunica muito bem e esclarece. E lembra você, vai insistindo, porque nós vamos montar aqui um auditório para que você participe, faça perguntas aqui mesmo, aqui do auditório. Eu recebi com muito prazer o Dr. Rogério Ribeiro Celino, ele que é professor da Universidade 9 de Julho, advogado civilista e processualista. Doutor Rogério, muito obrigado. 30 segundos aí para as suas considerações e também deixar o seu contato aí para o internauta. Haroldo, eu que agradeço. Foi um prazer participar aqui desse debate de ideias, como eu disse no começo. Estou muito honrado pelo convite que me foi feito e honrado em poder participar aqui ao lado de pessoas que realmente pugnam pela modificação, né, da sociedade. Eu acho que o trabalho jornalístico, o trabalho como psicólogo, o trabalho do advogado, né, é trazer essas questões de modificação da sociedade. Nós precisamos parar. Eu acho que nós estamos no momento de parar, repensar a sociedade e repensar o futuro que nós queremos para esse país. Mas muito honrado, eu que agradeço as elogiosas palavras, gentis palavras. Esperamos contar com a sua colaboração. Doutor Carbone, 30 segundos aí, porque já estouramos o tempo. Gente, amanhã a gente vai estar aqui. Um abração para a turma aqui da internet, para a turma do Twitter. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente está sempre aqui para tudo que vocês tiverem, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, liga para a gente. É importante a gente dirimir essas dúvidas. E não esqueça, procura sempre um advogado que vocês conheçam, perto de casa, que você tem no cotidiano, que vocês têm confiança. Se não tem, vai na OAB. Ou se não, vai na Justiça Gratuita, aqui em São Paulo, é a Avenida Liberdade, número 32. Boa noite para todos. Ponto final em mais uma edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone aqui pela AltV, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras das 20 até as 21h30 e amanhã estaremos aqui ao vivo às 20 horas para atender você internauta. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.